O que é que me tira o sono? Olha, eu normalmente sou uma pessoa que durmo bem na maior parte do tempo. E a primeira coisa que me vem à cabeça, o que me tira o sono, ah, o meu filho já foi embora de casa, mora longe, casado e tal, mas a minha filha mora em casa, ela me tira o sono quando ela está na rua. Né? Isso sem dúvida nenhuma, isso é um clichê. Mas aqui clichê normalmente é verdade, por isso que é um clichê. E então a ideia de que a tua filha ou teu filho, mas as filhas sempre tiram mais o sono, né? Tá na rua e não chegou em casa ainda, isso com certeza tira o sono, tira meu sono. Mas com certeza uma coisa que não me tira o sono é política, né? A política não me tira o sono. Eu já disse várias vezes que eu lido com política porque faz parte do meu trabalho, porque é uma coisa importante. Mas não acho. Recentemente me disseram que o Papa deu uma declaração de que a política é a forma sublime de caridade. Eu tenho a impressão assim que essa frase é meio engraçada, dizer que a política é a forma sublime de caridade, isso é de fato verdade, então não há dúvida que Jesus e Che Guevara estão ali a mesma coisa, né? Que é uma leitura bem típica de uma certa teologia latino-americana da libertação. Mas então a política não me tira o sono, né? Muita gente já me perguntou isso e fala que perde o sono por causa da política. Sem dúvida nenhuma, se o Brasil ficasse na mão do PT 100 anos, eu ia perder totalmente o sono e ir embora do país, né? Porque ia ser virar o quintal do PT aqui ia ser terrível. Mas outra coisa que normalmente me tira o sono, num plano assim menos de clichê, é no passado, quando eu estudava medicina, uma coisa que me tirava o sono era a ideia de que eu, no futuro, iria ter um cotidiano de trabalho que eu não gostava. Né? Eu não gostava de hospital, eu não gostava muito do papo assim do dia a dia entre os médicos. Apesar de que eu gostava do curso, eu viajava na maionese, como a gente fala. Eu me preocupava com coisas como o paciente se vê diante da morte, assim e tal. Então, uma coisa que me tirou muito sono no passado, durante uma época, foi a coragem de sair fora da medicina. Né? E aí eu diria que talvez a coisa que mais me tira o sono é a ideia de que eu não vou conseguir mudar a minha vida caso eu acho que ela tenha que mudar de alguma forma. Né? Uma coisa que me tira o sono é a ideia que eu devo, por exemplo, aceitar que a infelicidade seja parte do cotidiano sempre, de que eu devo aceitar as coisas como são simplesmente porque elas estão desse jeito, ou que seja possível para mim uma vida sem paixão. A tua filha ou teu filho, mas as filhas sempre tiram mais o sono. Né? Tá na rua e não chegou em casa ainda, isso com certeza tira o sono, tira meu sono. Mas com certeza uma coisa que não me tira o sono é política. Né? A política não me tira o sono. Eu já disse várias vezes que eu lido com política porque faz parte do meu trabalho, porque é uma coisa importante. Mas não acho. Recentemente me disseram que o Papa deu uma declaração de que a política é a forma sublime de caridade. O que é que me tira o sono? Olha, eu normalmente sou uma pessoa que durmo bem na maior parte do tempo. E a primeira coisa que me vem à cabeça, o que me tira o sono, o meu filho já foi embora de casa, mora longe, casado e tal, mas a minha filha mora em casa, ela me tira o sono quando ela está na rua. Né? Isso sem dúvida nenhuma, isso é um clichê. Mas aqui clichê normalmente é verdade, por isso que é um clichê. E então a ideia de que eu viajava na maionese, como a gente fala, eu me preocupava com coisas como o paciente se vê diante da morte, assim e tal. Então, uma coisa que me tirou muito sono no passado, durante uma época, foi a coragem de sair fora da medicina. Né? E aí eu diria que talvez a coisa que mais me tira o sono é a ideia de que eu não vou conseguir mudar a minha vida caso eu acho que ela tenha que mudar de alguma forma. Eu tenho a impressão assim que essa frase é meio engraçada, dizer que a política é a forma sublime de caridade, isso é de fato verdade, então não há dúvida que Jesus e Che Guevara estão ali a mesma coisa, né? Que é uma leitura bem típica de uma certa teologia latino-americana
da libertação. Mas então a política não me tira o sono, né? Muita gente já me perguntou isso e fala que perde o sono por causa da política. Sem dúvida nenhuma, se o Brasil ficasse na mão do PT 100 anos, eu ia perder totalmente o sono e ir embora do país, né? Porque ia ser virar o quintal do PT aqui ia ser terrível. Mas outra coisa que normalmente me tira o sono, num plano assim menos de clichê, é no passado, quando eu estudava medicina, uma coisa que me tirava o sono era a ideia de que eu, no futuro, iria ter um cotidiano de trabalho que eu não gostava, né? Eu não gostava de hospital, eu não gostava muito do papo assim do dia a dia entre os médicos, apesar de que eu gostava do curso, eu